Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro de Napoleão Hill, esse então que é o terceiro que eu estou fazendo do Napoleão Hill, que é esse autor também dos livros Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo, dentre os que eu fiz, porque ele deve ter mais livros também, além desses. Esse que eu estou fazendo agora, o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, como o nome diz, foi então inspirado, o nome para esse livro foi inspirado no poema Invictus, de William Ernest Henley. Eu li o poema inteiro no primeiro vídeo. Mas a finalização, as últimas frases do poema são: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E ele então, fazendo aqui uma analogia, eu acredito, fazendo uma comparação com esse poema, que também inspirou Oprah Winfrey e Nelson Mandela, tá dando então a guinada na vida deles. O Nelson Mandela, que passou tantos anos preso e conseguiu sair, ainda se tornar presidente da África do Sul, e a Oprah Winfrey, que nasceu pobre e conseguiu hoje, é uma das maiores fortunas, é uma das pessoas mais bem-sucedidas em todos os setores. Eles ambos disseram que fizeram desse poema, especialmente das frases "sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma", um mantra que eles repetiram sempre. E a Oprah Winfrey disse, inclusive, que isso fez ela entender que quer dizer que nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis por tudo aquilo que vivemos e como é que a gente cria isso através dos nossos pensamentos. Por isso que o Napoleão Hill diz aqui na capa do livro também: seja dono da sua própria mente. E aí ele explica, e ele, acredito que se baseia na própria história dele, porque ele nasceu na pobreza, em uma cabana de madeira de um só cômodo nas montanhas do sudoeste da Virgínia. E ele então começou a estudar, passou 30 anos da vida dele estudando as pessoas, algumas pessoas muito bem-sucedidas e outras que fracassaram na vida. Quem incentivou ele a fazer isso, quem se tornou mentor dele, foi o Andrew Carnegie, que era um magnata do aço, um multimilionário, que pediu a ele então que fizesse esse estudo, levantasse todos esses dados e transformasse isso, reduzisse isso a princípios básicos, organizados em uma filosofia de realização pessoal. E foi o que ele fez. Ele apresentou essa filosofia ali, esses conceitos básicos, esses princípios, ali no livro Pense e Enriqueça, apresentou também no livro Mais Esperto que o Diabo, e aqui ele está trazendo trechos de uma conversa dele com o Andrew Carnegie em forma de entrevista. Nós estamos aqui fazendo o primeiro capítulo, que fala sobre a visão criativa. E nesse último vídeo ele demonstrou com exemplos como pessoas conseguiram vender apólices milionárias de seguro, como uma outra pessoa conseguiu uma doação de $1 milhão usando a imaginação criativa, prestando atenção em todos os detalhes. E ele diz também: há que se ter o pensamento organizado, há que se usar a imaginação, a visão criativa, o pensamento organizado, e tudo isso com a ação, para se chegar a um resultado positivo. E depois ele mostrou também como todas essas grandes invenções que modernizaram tanto, que trouxeram tanta facilidade para a nossa vida, foi também criada por pessoas como Thomas Edison, que também usou a visão criativa para estar criando todos os inventos que ele fez, por exemplo. E aí Napoleão Hill continua conversando com ele em forma de pergunta e resposta. A partir de sua análise de visão criativa, concluo que acredita que essa faculdade, falando de maneira geral, é desenvolvida como resultado de um motivo definido que estimula a imaginação até levá-la a proporções obsessivas. Essa é a pergunta. Resumiu bem a ideia, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer em relação a essa questão do motivo. Em vez de recompensar homens de visão criativa com adjetivos e crítica, eles deveriam ser recompensados com honorários apropriados retirados dos fundos públicos.
não como uma forma de pagamento pelos serviços deles, mas como um reconhecimento dos benefícios que levam à humanidade. Então, aqui ele se referindo a essas pessoas que dedicaram tanto tempo da vida delas, usaram a visão criativa delas e descobriram coisas que trouxeram tanto benefício para toda a humanidade, como ele está dizendo, mais uma vez, citando Thomas Edison, Henry Ford, aqueles que ele citou aqui nas páginas anteriores. O governo dos Estados Unidos deveria criar prêmios anuais para dar como honorários àqueles que em cada área da indústria dão as maiores contribuições como um todo e ao bem-estar geral por meio de sua visão criativa. O mesmo plano deveria ser adotado em relação às profissões, ofícios, comércio e finanças. O honorário deveria ser substancial na ordem do sistema Nobel de prêmios anuais para realizações de destaque. Certamente o país mais rico e mais livre do mundo é grande e previdente o bastante para reconhecer de forma apropriada aqueles que, por sua visão criativa, criaram e têm mantido o estilo de vida americano para o benefício de todo o povo. Descobri que o sistema de prêmios é altamente lucrativo na indústria do aço. Tão lucrativo, na verdade, que meu prêmio anual para alguns líderes que trabalharam comigo, ultrapassou $1 milhão. E ele, então, lembrando, ele era então aquele magnata do aço que, ao invés de aumentar os preços, ele ficou conhecido por ter baixado muito o preço do aço, e aquele dizendo que, além disso, ele também oferecia prêmios anuais para alguns líderes que trabalharam com ele, ultrapassando a marca de $1 milhão. Aqui, então, ele provando com o exemplo dele mesmo, como é que a gente pode, então, ficar milionário, como é que a gente pode ter crescimento financeiro, ter sucesso na nossa profissão, na nossa carreira e, consequentemente, em todos os setores da nossa vida, se a gente ajudar, se a gente estiver também estendendo a mão para aqueles que estão chegando ali no nosso entorno, que estão trabalhando comigo, no caso dele, então, as pessoas que trabalhavam na indústria dele. Bem, essa é a minha ideia de como desenvolver a visão criativa, em vez de usá-la como um alvo brilhante contra o qual homens de tendências radicais são estimulados a atirar. Nós a colocamos como um objetivo que todos os homens são incentivados a buscar. Indivíduos realmente sagazes reconheceram a lógica dessa sugestão. É claro, e a adotarão para a promoção pessoal. Aqueles que são realmente astutos sempre fizeram isso. O empregador que ignora as possibilidades desse sistema de reconhecimento para realizações de destaque entre seus trabalhadores é como a avestruz que enfia a cabeça na areia quando o perigo a ameaça. Sua sugestão parece bem lógica. A melhor evidência disso é o fato dela ter lhe rendido enorme fortuna. Então, Napoleão Hill confirmando aquilo. Então, foi a forma como o Andrew Carnegie tornou-se esse magnata do aço e tornou-se esse multimilionário, foi o fato dele reconhecer os empregados, dele ajudar também. Ele disse ali nas páginas anteriores que, além de ter baixado o preço do aço, ele também ajudou muitos a se tornarem milionários. Sim. Se com a palavra fortuna você se refere ao conhecimento que adquiri por meio dos meus relacionamentos, o dinheiro que acumulei é apenas uma pequena fração da minha verdadeira riqueza. É possível encontrar evidências disso no fato de eu estar distribuindo esse dinheiro tão depressa quanto é possível distribuí-lo com segurança. A melhor porção das minhas riquezas é o conhecimento que estou oferecendo às pessoas por meio de sua cooperação. Olha aqui, então, que brilhante exemplo de alguém que não pensa apenas no próprio umbigo, né? Ele realmente conquistou todo o dinheiro que ele, uma fortuna, como Napoleão Hill classificou, mas ele dizendo que
o conhecimento por meio dos relacionamentos foi maior ainda do que isso, e que o dinheiro foi apenas uma fração da verdadeira riqueza dele, ou seja, ele alcançou a plenitude, alcançou a prosperidade em todos os setores da vida dele. Por quê? Porque ele ajudou, estendeu a mão a outros. E é nessa tecla que o Napoleão Hill bate em todos os livros, nos livros anteriores também que nós já fizemos, que se alguém quiser chegar lá na frente vitorioso, há que se está mostrando o caminho para os outros que estão na mesma busca. Quando o seu trabalho estiver concluído, o povo da América e talvez do mundo todo reconhecerá a verdade de que a visão criativa é o guarda avançado da civilização, a base de todo o progresso humano, a maior fonte de todas as riquezas. Quero que as pessoas enriqueçam, mas a experiência pessoal me ensina que a maior de todas as formas de riqueza é a sabedoria prática, pela qual os homens aprendem de uma vez por todas que não existe essa realidade do tudo em troca de nada. Olha então, gente, olha ele dizendo, ele já disse ali na parte que ele falava de oração, de como orar, para não se pedir por bênçãos, e sim pedir por sabedoria. E eu acredito que sabedoria é a maior bênção que a gente pode receber, porque se a gente tem sabedoria para entender essa máxima que ele está dizendo aqui, que não existe, que não existe nessa realidade, essa realidade do tudo em troca do nada, então nós podemos também estar seguindo esses passos dele. Todo mundo que está lendo esse livro, que está seguindo esse livro, que está tomando conhecimento dessas informações que ele está passando, pode então conseguir também alcançar todo o sucesso que ele alcançou em todos os setores. Tudo tem seu preço e o universo inteiro é organizado de forma que esse preço tenha que ser pago. As riquezas materiais, como todas as outras formas de riqueza, são resultados da iniciativa pessoal expressa por meio do princípio de fazer o esforço extra. Olha aí então, além de estar ajudando o outro a chegar lá também, mostrando a ele para onde vai, como ele pediu para o Napoleão Hill passar 30 anos da vida dele fazendo essa pesquisa para estar chegando a essa filosofia do sucesso, ele também explicando que há que se fazer o esforço extra. Ele já falou disso nas páginas anteriores. Aquela coisa de se pedir para andar 1 milha, andar 2. Aquela coisa que a Rhonda Byrne fala ali no livro A Magia também. Ela diz para a gente imaginar, quando a gente estiver no trabalho, imaginar um gerente virtual que esteja nos observando, mesmo que nós estejamos sozinhos ali na frente do computador. Assim a gente não vai, assim, enquanto estiver sozinho, ficar vendo outras coisas na internet, ficar navegando na internet ao invés de fazer o trabalho, ou não procurar o que fazer, ficar mais tempo ali sem fazer nada, porque esse gerente virtual, ele vai anotar. Ela diz lá no livro dela, ela fala sobre o agradecimento. Eu fiz uma série com esse livro, eu deixo aqui se você quiser ver. Ela fala sobre cada vez que a gente agradece, o gerente anota. Mas aqui no caso desse livro, do que o Andrew Carnegie está dizendo, eu acredito que seria então aqui quando a gente faz um pouquinho mais do que a gente foi pago, e quando a gente faz pelo menos aquilo pelo que a gente está sendo pago, ainda que não tenha ninguém observando. Eu acredito que se a gente coloca esse gerente virtual ali, a gente sabendo que ele existe, a consciência maior está o tempo todo nos observando, e a nossa própria consciência. Então a gente consegue estar sendo fiéis a nós mesmos, e aí então a gente consegue fazer esse esforço extra e está sendo recompensado por isso. Ou aquela forma de egoísmo sábia que o professor Hélio Couto ensina, que o que a gente faz de bom volta para a gente. Agora então, com fundo musical aqui direto do galinheiro das galinhas felizes, a gente continua então. O povo dos Estados Unidos precisa de uma nova filosofia. Se não a tiver, o futuro dessa nação estará fadado ao fracasso. Nenhuma nação pode prosperar e crescer sem a liderança de homens com visão criativa. O povo deste país está desestimulando o desenvolvimento dessa qualidade. Penalizam a iniciativa pessoal,
reúnem-se em blocos e grupos que procuram alguma coisa em troca de nada. Encorajam os homens a substituir o estadismo profundo por políticos corruptos. Permitem que homens inescrupulosos se infiltrem nos gabinetes públicos e loteiam os tesouros públicos por não usarem seu direito de voto. Substituem o serviço público por ganância pessoal. Substituem Thomas Jefferson e outros grandes homens de visão criativa que deram a eles o privilégio da livre empreitada e da iniciativa pessoal por Karl Marx. Suplantam a igreja com um salão politicamente controlado. E olha que esse livro foi escrito em 1942, mas parece ser contemporâneo, parece que ele está falando do que acontece hoje, não é isso? Reconhecendo esses sinais dos tempos, posso prever o que vai acontecer à nação mais rica e mais livre do mundo se o povo não passar por um renascimento que o levará de volta a uma nova compreensão dos princípios da relação humana que foram responsáveis pelas pedras angulares do americanismo. Posso ler o futuro olhando para trás, para os dias do Império Romano, quando as pessoas se destruíam pelas mesmas fraquezas a que o povo dos Estados Unidos se entrega agora. Não preciso ser um profeta para prever o futuro dos Estados Unidos. Só preciso ler a história passada e entender que ela se repete. Que então ele traçando um futuro meio sombrio aqui para a nação mais rica, mais livre, como ele está dizendo, que é os Estados Unidos. Mas eu acredito que o restante do mundo não fica assim longe dessas predições, disso que ele está prevendo, eu acredito. Eu acredito que não seja só os Estados Unidos. E aí ele traz uma frase aqui de Sócrates: sabedoria adorna riquezas e suaviza a pobreza. Mais uma vez, então, o grande filósofo Sócrates aqui confirmando o que ele disse. Quando a gente rezar, então, se a gente quiser riqueza em todos os setores, devemos pedir por sabedoria. Você acredita que o povo dos Estados Unidos terá bom senso para reconhecer uma filosofia sólida de realização individual quando ela for apresentada? Se não acreditasse, não estaria investindo o meu tempo em treiná-lo para dar a eles essa filosofia. Sim, acredito que o povo dos Estados Unidos é capaz de um despertar. É claro que não haverá um renascimento avassalador do pragmatismo, mas você encontrará alguns homens em todas as áreas e em todas as vocações que serão suficientemente astutos para reconhecer e adotar a filosofia como um meio de autopromoção. Pelo exemplo deles, de aplicação bem-sucedida dessa filosofia, ela chamará a atenção de outros homens e se espalhará, assim como começou o cristianismo, na mente de um mero punhado de homens e aos poucos se espalhou até ser a maior influência da civilização. Aqui então dá para entender um pouco que ele, quando pediu incentivou o Napoleão Hill a estar fazendo essa pesquisa, a estar fazendo esse trabalho para revelar essa filosofia do sucesso, ele estava pensando no povo dos Estados Unidos, porém ele dizendo aqui que começaria por um punhado de homens e aí depois chegaria a mais pessoas, assim como aconteceu, como é o caso dessa filosofia que se transformou livro e tanta gente agora tem acesso, não só o povo norte-americano. Mantenha em mente esta verdade. Princípios sólidos que obviamente são benéficos aos indivíduos para a sua autopromoção serão reconhecidos e adotados sempre e onde quer que sejam postos, lado a lado, com princípios inadequados. A verdade se imporá em contraposição à falsidade, como o sol radiante contra um fundo azul do espaço, sempre que os dois forem postos lado a lado. Então ele explicando aqui que é evidente que esses princípios que ele está passando, ele vai se contrapor à falsidade.
Então é aquela coisa de que aquilo que está realmente iluminado vai sobreviver. Eu acredito que seja isso. E como ele acredita piamente nos princípios que ele está passando, ele próprio aplicou na vida dele, o Napoleão Hill também, e tantas outras pessoas. Então ele dizendo aqui que como sol radiante contra um fundo azul do espaço, sempre que esses dois princípios, então, da falsidade, o princípio que ele está passando aqui, que é aquele princípio da gente estar pensando no todo e fazendo o esforço extra, que ele vai ser sempre, vai sempre se contrapor e vai sempre se sobressair, não é? Acredito que o povo dos Estados Unidos reconhecerá e adotará a filosofia da realização individual, porque sei que ela é sólida. Guarde essas palavras e lembre-se de que eu disse, onde quer que encontre um homem que reconheça o valor dessa filosofia, você também encontrará um homem com a capacidade inerente de visão criativa. Observe esse homem com atenção e você o verá descartar o espírito do derrotismo e se lançar em uma nova empreitada de iniciativa pessoal. A imaginação dele se tornará mais aguçada. Ele desabrochará em contraste inconfundível em comparação aos trabalhadores dele. Seus amigos vão notar a mudança e falar dela. Ele prosperará independentemente da vocação escolhida, progredindo aos saltos. Seu sucesso inspirará outras pessoas a indagar sempre sobre sua origem. Assim, a filosofia da realização individual ganhará uma base para se espalhar. Ou seja, ele acredita tanto que essa filosofia é sólida que ele está prevendo que as pessoas, então, que os seres humanos, os homens que tiverem, então, se lançarem nessa empreitada da iniciativa pessoal, vão chamar atenção, os amigos vão notar a mudança e o sucesso deles vai inspirar outras pessoas que vão perguntar sobre essa origem, o que é natural quando as pessoas ao nosso redor veem que aquilo que a gente está progredindo, que a nossa vida está melhorando, vão querer saber qual é o nosso segredo, não é? E aí por isso ele apostava nisso, para que a filosofia dele se espalhasse. A experiência com milhares de pessoas que adquiriram o conhecimento dessa filosofia forneceu inevitável evidência da sabedoria da profecia de Andrew Carnegie, quanto à maneira pela qual ela se espalharia a partir dos próprios méritos. A filosofia já adquiriu uma base sólida nos Estados Unidos. Foi traduzida para o português para ampla distribuição no Brasil. Uma edição especial foi publicada na Austrália para distribuição por todo o Império Britânico e ela foi traduzida para os grandes dialetos da Índia para distribuição especial naquele país. Está em negociação a tradução para o espanhol para distribuição em todos os países latino-americanos. Já foi adotada nas escolas públicas das Ilhas Filipinas e em muitas escolas nos Estados Unidos. Portanto, é possível observar quão aguçada foi a compreensão com que Andrew Carnegie profetizou que a filosofia poderia se tornar uma força de crescimento em um mundo problemático. E essa é uma nota do autor, então aqui confirmando a profecia de Andrew Carnegie, de que a filosofia dele ela é tão sólida, ela contém tanta sabedoria e tanta verdade, que então ela se propagaria por ela própria faria a própria propaganda dela e se firmaria como a filosofia do sucesso. Quanto tempo você acha que será necessário para popularizar a filosofia nos Estados Unidos de tal forma que ela substitua as filosofias radicais que hoje minam as pedras angulares do americanismo? Ninguém pode responder essa pergunta com algum grau de certeza, mas posso dizer que o tempo necessário será muito menor que o tempo que você terá para dedicar à organização da filosofia. Então, ele dizendo que no tempo ele não podia prever, mas o que será para que a filosofia, para que ela pudesse substituir as outras filosofias radicais, aqueles dogmas que se seguia assim de forma radical
ou alguma coisa muito ruim vai acontecer, acredito. Mas ele dizendo que o tempo necessário para isso seria menor que o tempo que ele próprio, Napoleão Hill, teria para se dedicar a organizar a filosofia. Ele levou 30 anos. Como já afirmei, você terá que se dedicar a 20 anos de pesquisa, pelo menos, antes que a filosofia esteja pronta para ampla distribuição. A galinha está concordando, está super feliz. Realmente eu acredito que ela está gostando aqui do que a gente está lendo aqui. E está pondo em prática aquilo que todo mundo diz, né? Quem quer prosperar tem que ter alegria. Então, cantar é a melhor coisa. Canta aqui, tudo se transforma. Quando o seu trabalho estiver concluído, haverá um período de aparente indiferença em relação a ele, como houve um período semelhante de indiferença pelas realizações de todos os homens que estiveram à frente do seu tempo. Se o país for assolado por alguma grande catástrofe, como uma depressão nacional ou uma guerra que afete a condição econômica do governo, do povo, sua grande oportunidade virá no rastro dessa catástrofe. Porque as pessoas terão aprendido que todo mundo precisa de regras sólidas para se relacionar com os outros. Aqui então, ele trazendo mais uma vez aqui aquela parte que ele bate sempre nos outros livros, há sempre uma semente de êxito em cada adversidade. Ele dizendo aqui para o Napoleão Hill que ainda que houvesse então essa catástrofe, a filosofia dele iria então ele teria então a realização, ele teria essa filosofia que ele está colocando, que ele está estudando, viria a se firmar exatamente depois de uma catástrofe, porque as pessoas teriam aprendido que todo mundo precisa de regras sólidas para se relacionar com os outros. E vem mais uma nota do autor. Mais uma vez, temos muitas evidências da capacidade de Carnegie de prever o futuro, olhando para o passado. Essa filosofia começou em 1908 e foi concluída e publicada pela primeira vez em 1928. Exatamente 20 anos para a conclusão do trabalho. Então veio a depressão nacional, que durou muitos anos. A demanda por essa filosofia já se tornou tão definida que ela foi publicada em meu livro Pense e Enriqueça, e agora em 12 lições de dinamite mental, e em formato que permite seu uso imediato para todos que tenham problemas pessoais para superar a condição perturbadora do mundo. Então, o autor aqui então trazendo essa confirmação de que mais uma vez a profecia de Andrew Carnegie se cumpriu. Eu li no livro Pense e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo, que ele levou 30 anos nesse estudo, mas aqui dizendo que foram exatos 20 anos, como o Carnegie previu, e que com certeza a filosofia dele se firmou, se tornou sólida, como ele já disse ali, sendo traduzida para tantos outros idiomas, saindo dos Estados Unidos, começando por ali, mas agora fazendo parte da busca, então, de quem eu acredito que os livros do Napoleão Hill sejam, especialmente o Pense e Enriqueça, já ouvi dizer que é como uma cartilha para muitas pessoas que estejam buscando descobrir como é que faz então para se chegar a esse sucesso. E aqui nesse livro, então, ele está trazendo, nessa conversa com o Andrew Carnegie, ele está trazendo os conceitos da visão criativa, do pensamento organizado e atenção controlada, que, de acordo com ele, é assim que a gente pode estar conquistando sucesso, se a gente cultivar essas qualidades. E ele explica como. E aí ele diz: domine sua mente, pense de um modo criativo, organizado e atento, e suas ações o levarão à vitória. E é isso que a gente está buscando, né? Vitória. Vitória não apenas financeira, mas em todos os setores, como o próprio Andrew Carnegie disse e como o próprio Napoleão Hill conseguiu então fazer então dar a virada de chave na vida dele. Ele que nasceu pobre em uma cabana de um só cômodo e se tornou então esse que foi até um conselheiro de presidentes, se tornou esse autor best-seller super conhecido e consequentemente
dono de muito dinheiro, se tornou esse multimilionário e é uma pessoa realizada em todos os setores, e é isso então que ele está mostrando aqui com esse livro, qual é o passo a passo. Mais uma vez, então, como é que faz essa generosidade do Napoleão Hill, que passou tanto tempo da vida dele, para nos trazer o caminho, para nos mostrar o caminho para encontrar o sucesso que todos nós estamos buscando. E eu, quando decidi fazer esse livro, decidi fazer também pensando em você que por acaso não teria acesso a ele, por não saber ler ou por ser deficiente visual, ou você que não tem o costume de ler ou nem tem tempo de ler. E aí eu trago também aqui os meus palpites no meio de cada leitura, porém é só a minha opinião, não é verdade absoluta, porque o absoluto não existe nessa realidade, cada um tem a sua. E se você quiser me mandar uma mensagem, dizer o que você entendeu, especialmente se não estiver de acordo com aquilo que eu disse, eu vou ficar super feliz. Se você conhecer alguém que também se interesse por esse livro, quiser passar esse vídeo para essa pessoa, se você quiser curtir esse vídeo, e se você quiser se inscrever no canal, eu tenho os outros livros do próprio Napoleão Hill e ainda há outros que trazem sempre o que eu estou buscando é isso, ver como é que a gente pode alcançar sucesso, viver a plenitude da vida gloriosa que Deus está sonhando para a gente nessa realidade, viver no modo impossível nessa realidade em que que a gente acredita tem tanta coisa que é impossível, então passar a fazer essa virada de chave, ir para o modo impossível e viver tudo que Deus está sonhando para a gente. Então eu acredito que Deus tenha mandado manuais de instruções, mandado pessoas iluminadas como Napoleão Hill e Andrew Carnegie para trazer para a gente esses manuais como este livro. E então é por isso que eu resolvi ler com vocês. Agradeço muito vocês, nós concluímos aqui então o primeiro capítulo e no próximo vídeo nós vamos trazer então a análise do capítulo 1 feita pelo próprio Napoleão Hill, tá bom? Vamos ver, ele vai mastigar um pouco mais para ver se a gente entende. Me parece que o objetivo dele é realmente nos fazer milionários em todos os setores. Então bora lá aproveitar. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, obrigada!